Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa 11ª live. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História pela FEUC, pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela mesma instituição. Eu gostaria de deixar aqui mais uma informação, né, que eu gosto de lembrar sempre, que vocês terão acesso a todas as nossas lives assim que acessarem o nosso canal do YouTube, Projeto Múltiplos Saberes, lá no YouTube. Inscreva-se no nosso canal para que vocês sejam sempre notificados, né, clicando lá no sininho, para que vocês sejam sempre notificados assim que a gente subir um vídeo lá, ok? A gente colocou o vídeo, você vai ser notificado e você vai poder assistir em qualquer plataforma digital que vocês quiserem, tá bom? Isso. Gente, hoje a gente vai ter um formato um pouquinho diferente. O nosso convidado, o professor Mário Mangabeira, está entrando já na nossa live, só está organizando algumas coisas, e a gente vai aproveitar para fazer aquele jabazinho que a gente faz no final, no começo, tá? Então, assim, a gente pós-pandemia, o nosso espaço Múltiplos Saberes vai estar lá aberto, recebendo a todos, tá? Para reforço escolar, preparatório Enem, preparatório militar, preparatório magistério, tá? E cursos livres na estrada do Monteiro 244, Campo Grande. Tá? Então vai ser assim, um prazer enorme receber vocês com a gente. Tá? O nosso palestrante de hoje, inclusive, é docente do nosso Espaço Múltiplos Saberes. Ele também é professor do nosso projeto, ok? Do nosso espaço também. Exatamente, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que hoje, por conta do professor Mário ter que dar uma aula às 8 horas, a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, tá? Então, provavelmente, a gente deve estar terminando essa live por volta das 19h50, tá? E aí a gente vai tentar fazer toda aquela interação que a gente sempre faz e tentar fazer aí com que vocês participem, enviando as perguntas de vocês para que a gente possa fazê-las ao professor Mário Mangabeira. Ele já aparece aí para a gente, Alan? Ainda não, olha, assim que ele aparecer que eu aviso. Tá, hoje o professor Mário Mangabeira vai falar com a gente, e aí é interessante porque a gente está num projeto que envolve, sobretudo, professores, né, e é uma temática super importante para a gente nesse tempo de pandemia, né, a gente pensar no que a legislação educacional diz em relação ao ensino remoto, né, e aí a temática do professor concerne em legislação educacional e ensino remoto, questões em debate. E são questões muito pertinentes, porque a gente se deparou nesse momento de pandemia com uma nova realidade das nossas adequações de aula. Então, a gente não tinha nenhum tipo de condição de estar preparando aulas online, né? E a gente acabou se deparando com essa possibilidade de estar em casa, dar as nossas aulas, atingir os objetivos com os nossos alunos, né? E, ao mesmo tempo, utilizarmos de ferramentas que muitos de nós não estavam acostumados. Eu confesso para vocês que eu sou uma dessas. Eu tive muita dificuldade de conseguir me entender com esse negócio de aulas online. Olha que eu já fui tutora de EAD, mas num outro tipo de plataforma. Eu trabalhava com a plataforma Moodle e trabalhava com a plataforma do CEDERJ, então eram outras estruturas, e esse ensino remoto de agora foi muito diferente, porque muitos dos nossos alunos eles não têm acesso, né, de qualidade a uma internet, ao celular, ao computador, e isso acaba deixando o ensino bem deficiente. Então, né? Ale, o professor aqui já retornou, tá bom? Nós já temos vamos aqui lá, então? Vamos fazer a apresentação dele aí, que eu já coloco ele aqui na tela. Vamos lá, gente. Pode botar ali na tela, Alan, que a gente já faz a apresentação do professor Mário. Olá, boa noite a todos. Olá, professor Mário Mangabeira, boa noite, bem-vindo ao Projeto Múltiplos Saberes. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, me ver? Estamos, tá, que eu tive que mudar aqui
Sim, a sim. estratégia. Acontece. Quando é ao vivo é assim, né? É verdade. Pois é, gente, hoje a gente vai receber aqui o professor Mário Mangabeira, pedagogo, né, mestre em letras pela UFRJ, professor da educação básica de língua portuguesa e de inglês, tá? E professor do ensino superior, fomos colegas de trabalho numa instituição de ensino superior aqui em Campo Grande, que é a FEUC, e hoje traz para a gente aí a temática legislação educacional e ensino remoto, né, questões em debate. E antes de você entrar, Mangabeira, eu já estava falando das dificuldades que, por exemplo, eu encontrei nessa nova adequação com os nossos alunos. Está sendo um desafio a cada dia para mim, tá? Então, assim, bem-vindo e fica à Obrigado. vontade para fazer sua fala. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o convite, tá, do projeto para participar desse bate-papo. Né? Eu tenho acompanhado esse processo, né, dessa transição da não presencialidade nas escolas, até por conta da minha função na 8ª Coordenadoria Regional de Educação, e a gente tem pensado muito sobre isso. E quando a Alessandra me convidou para uma fala, né, ela até me propôs, vamos ter um bate-papo assim bem dentro do que tem acontecido e às vezes angustia, né? Às vezes não, né? Tem angustiado todos nós, não só professores, mas os responsáveis, os pais de alunos. E aí, quando a gente fala em relação à legislação educacional, primeira coisa que a gente, às vezes, né, enquanto professor, não tem uma certa clareza em termos de quem elabora, né, a legislação educacional nos diversos níveis. Então, nesse momento de pandemia, em que nós precisamos de deliberações, de pareceres, para apoiar, né, as práticas pedagógicas das escolas da rede pública, isso precisa ficar bem claro para a gente, porque muita coisa corre aí, né? A gente está na era das fake news, então as pessoas acabam, né, compartilhando situações que às vezes são inverdades. E a gente realmente precisa checar as fontes e saber qual é a competência de gerenciamento de cada ente. Então, em relação a essa questão da pandemia, a primeira medida em termos de legislação foi do governo federal em autorizar de forma excepcional o uso, né, de uma proposta digital para atendimento aos alunos. E isso gerou um pouco de confusão, porque, na verdade, essa portaria, que foi a portaria 346 e depois a portaria 356, foi voltado para as redes federais e as universidades, né? Então, houve a autorização do MEC para que, né, as atividades pudessem acontecer no meio digital. E aí, depois, com toda a situação, né, que não só as redes federais, mas as redes municipais, estaduais e até particulares precisavam também de uma orientação maior, o próprio MEC editou uma outra portaria, que foi a portaria 376, falando sobre o ensino técnico. Né? Então, como que o ensino técnico seria... como que seria a prática pedagógica no ensino técnico se você precisa da presencialidade, né, para que os alunos tenham a experiência da prática. Então, aí houve, né, foram as primeiras legislações que apoiaram o uso das atividades remotas. E aí teve a MP, né, que o presidente assinou, o 934, flexibilizando os dias letivos da LDB. Então, a gente não pode, para que realmente, né, os diplomas, o histórico, toda a certificação das escolas sejam válidas, elas precisam estar amparadas por decretos, por deliberações. Então, eu não posso ter autonomia de diminuir os dias letivos sem algo que me ampare legalmente. Então, a primeira medida do governo federal foi a flexibilização dos 200 dias letivos em 2020, excepcionalmente. Só que isso não resolveu o problema. Por quê? A LDB, né, diz que
eu tenho que garantir os 200 dias letivos mínimos e 800 horas mínimas. E quando eu só flexibilizo os 200 dias, eu não consigo resolver a questão da carga horária. E aí, o Conselho Nacional de Educação, né, porque a gente tem o MEC e tem o Conselho Nacional de Educação. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele pensa a legislação em conjunto com o MEC, né? Então, deveria ser assim, inclusive. Porém, neste contexto, a gente percebeu que o Conselho Nacional, junto com a Undime, né, que é a união dos dirigentes dos estados, né, o secretário de Educação, tomaram a dianteira nesse processo, porque o MEC, a gente ficou aguardando, né, orientações e precisávamos de uma orientação urgente, porque a gente parou de dar aula numa sexta, começamos uma quarentena na segunda e nós não tínhamos nada que orientasse as redes. Então, as redes ficaram aí, muitas redes ficaram um mês tentando pensar no que fariam. Algumas outras redes já com um pouco mais de estrutura começaram uma semana depois, ou na mesma semana, algum tipo de ação, mas aí precisava de um parecer do Conselho Nacional, que faz a legislação educacional como um todo, né, para a União, para a rede federal, porém, também baliza as legislações menores dos conselhos estaduais e municipais. Então, eu preciso de uma normativa, de um parecer do Conselho Nacional para embasar a produção de uma deliberação, de um parecer no Estado ou nos municípios. Então, houve a produção de um parecer preliminar dentro desse contexto, né? Colocando de forma, na minha concepção, tá? De uma forma bem esclarecedora a situação real do sistema educacional brasileiro. Então, primeira coisa, né? Eles desmistificaram a questão do EAD, porque aqui no Rio de Janeiro, né, a gente teve uma fala muito nesse sentido. Então agora vai ser EAD, e aí a gente vai na LDB, a gente estuda o que é EAD, e a EAD é a modalidade. Então, EAD é como se fosse um EJA, né, uma educação quilombola, uma educação indígena, uma educação especial, é uma modalidade de ensino. Então, eu não posso trocar uma modalidade de ensino por outra na educação básica, né? Então, eu posso usar, né, propostas digitais não presenciais de forma emergencial. E aí, o parecer vai buscar, dentro da legislação, um respaldo bem, bem antigo de um decreto-lei de 1969 que coloca, né, a possibilidade de estudo remoto, de atendimento educacional remoto a alunos com situação de contágio, epidêmico. Então, isso já existe há muito tempo. Só que no Brasil nós nunca tivemos essa situação. Na verdade, minto. Tivemos em 2009, 2010, 2009, isso, a epidemia de H1N1. Então, nós tivemos, claro que não se compara a Covid-19, né, mas nós tivemos uma situação muito séria no Brasil também, né, e eu me lembro, eu estava, essa época, trabalhando numa escola em Santíssimo, e foi numa época de frio, de julho. Então, nós terminamos o semestre antes do recesso, e nós não voltamos em agosto. Nós ficamos umas 3 semanas sem aulas. Eu lembro que eu usava luva à época, não precisava de máscaras, mas luva, álcool em gel, tinha toda uma situação. Algumas pessoas começaram, inclusive, a usar máscaras, só que as aulas já estavam terminando, né, no semestre, e aí nós ficamos 3 semanas sem voltar à escola. Mas eram 3 semanas. Então, você recuperar 3 semanas, à época houve uma deliberação, e nós trabalhamos com módulos. Então, essas 3 semanas que não houve aula, nós aplicávamos módulos para os alunos, valendo carga horária. Então, isso ficou resolvido dessa situação. Só que nós temos uma situação muito diferente da Covid, porque são muitos meses, é muito tempo, a gente não tem ainda a clareza de quando termina. E o Conselho Nacional, juntamente com os secretários de educação estaduais, o Todos pela Educação, começaram a pensar numa proposta
para embasar e ajudar os municípios, né, e os estados. Então, eles promoveram alguma série de debates, algumas mesas redondas online, e colocaram em consulta pública o parecer do Conselho Nacional. E esse parecer, né, foi bem esclarecedor, porque ele veio trazendo o histórico do que estava acontecendo, da Covid, o histórico de todas as portarias e todas as legislações federais em relação às suspensões de atividades. Ele vem esclarecendo qual é o papel, né, das redes de ensino em relação à reorganização de calendário, porque também teve muita essa discussão, né? Então, a rede ela não pode reorganizar o calendário, o ano letivo vai ser cancelado, então, né, a rede tem autonomia, as redes têm autonomia de organizar o calendário. Porém, quando eu tenho que suprimir carga horária e dias, eu preciso ter alguma legislação que me possibilite isso, né, que me ampare para isso. Então, esse documento, né, esse parecer trouxe, né, essa lucidez, trouxe também algumas indagações, né, ele vem sugerindo que essa carga horária desse tempo vem falando da atividade remota, não presencial, esclarece muito que, neste momento, né, o importante é estabelecer vínculos com os alunos, muito para além do conteúdo, do pedagógico, mas é um vínculo mesmo de a escola estar presente, apesar de não estar nos muros da escola, entendeu? E aí muitas falas, né, muitas situações que eu escutava assim, mas tem que parar tudo, né? A rede federal está parada, né? Uma opção da rede, mas a gente não pode comparar a rede federal com a rede municipal do Rio, por exemplo, não é verdade? Então, porque isso tem impactos até trabalhistas. O próprio conselho coloca isso no documento, né? Se você não dá, os professores estão em teletrabalho, você não tem como, em janeiro, por exemplo, se comprometer com aulas presenciais, porque há uma legislação trabalhista que diz que o professor tem que ter as férias coletivas em janeiro, haja vista que ele está trabalhando. Então, por exemplo, no município do Rio, nós não tivemos nem a decretação, a orientação de utilizar o tempo do recesso, né? Então, a gente começou de teletrabalho desde o dia 16 de março. Né? O Estado teve as 2 semanas de recesso, em que não houve nenhum tipo de atividade. Então, cada rede acabou fazendo de uma forma. Né? A rede de Caxias, eu acho que só começou a fazer algum tipo de ação, acho que em maio, acho que foi em maio, ou final de abril. Outras redes também começaram um pouco mais tarde, porque são redes que, de repente, não, né, a equipe técnica é uma equipe técnica da secretaria reduzida, né, o município do Rio tem essa peculiaridade. Além do nível central, nós temos 11 coordenadorias regionais. Então, é muita gente pensando. Né? A gente tem uma prática de produção de material didático desde 2009. Então, há uma certa estrutura. Né? Então, as redes que não contam com técnicos nas suas secretarias para ter essa mão na massa para pensar propostas assim concretas, né, de que atividades, que plataformas, demoraram um pouquinho para poder achar o seu caminho. E aí, continuando, né, essa questão do parecer, ele traz, né, essa discussão do professor e aponta que esse tempo pode ser reposto tradicionalmente de forma presencial, ou que essas atividades não presenciais podem ser computadas como a carga horária do aluno. E isso é que daria respaldo para que as redes trabalhassem nessa perspectiva, né? E aí isso foi posto em votação. O parecer traz também orientações pedagógicas para todos os níveis de ensino. Então, o que na educação infantil, né, se indica para ser feito nesse tempo, que é um grande desafio, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e por aí vai. E, recentemente, na semana passada, o MEC aprovou, né, esse parecer com ressalva, né, uma ressalva de do item que fala sobre a avaliação dos alunos.
porque o Conselho Nacional colocou no parecer que, de alguma forma, a escola tinha que traçar uma perspectiva de avaliação dos alunos durante a pandemia, né? E aí o MEC, por algum motivo, pediu para que o Conselho Nacional pudesse repensar isso, rediscutir. Só que a gente tem o quê? Muitos Brasis dentro dessa situação. Então, nós temos as redes particulares que, por conta dessa orientação, né, do Conselho Nacional, e aí o Conselho Estadual e o Conselho Municipal se posicionaram, né? Então, por exemplo, no Conselho Estadual, as escolas que são privadas, né, de ensino fundamental e médio, são de supervisão do Estado. Então, as supervisoras, né, os inspetores escolares do Estado orientaram as escolas para que traçassem um plano de ação. Então, todas as escolas particulares tiveram que enviar para as metropolitanas do Estado um plano de ação colocando que tipo de ferramenta iria utilizar para esse contato com o aluno, né? Tudo que seria proposto, né? A forma, a mediação, como seria isso, para que isso seja validado, entendeu? E aí a gente sabe que na escola particular, na sua grande maioria, a escola coloca para o responsável que o responsável tem que arcar com, né, a internet, com um computador, um celular. Então, isso é a cargo da família. Isso fica muito, muito claro, né? E na rede pública, a gente tem outra realidade, porque a gente não tem como colocar que o pai precisa arcar, porque na escola pública, né, na rede pública, nós temos o ensino para todos, né? Então, nós atendemos, né, todas as classes sociais, majoritariamente as classes sociais que a gente sabe que são menos favorecidas e têm menos recursos. A gente sabe que não há uma democratização da internet no Brasil. Nós mesmos, né, eu fico pensando, gente, eu trabalho, né, hoje, se você me perguntar, Mário, você em relação ao meu trabalho, sabe, eu, como muitos professores, acho que todo mundo está tendo essa sensação de trabalhar muito mais do que presencialmente. Eu tenho trabalhado muito. Por quê? Por exemplo, se eu fosse, né, no presencial, ter essa conversa com vocês no projeto, eu teria que, né, colocar na minha agenda um tempo de deslocamento, eu teria que ver o meu deslocamento. Então, né, eram muitos complicadores. Hoje, eu posso participar de vários eventos sem sair de casa. E tenho participado de muita coisa. Então, para além das minhas funções enquanto assistente de educação no município, enquanto professor, docente, né, no ensino superior, eu tenho também participado de outras atividades. Então, acaba que a gama de ações, né, se multiplicam. Sem contar que eu, como docente, preciso preparar um material que no presencial eu não necessariamente prepararia, né? Então, por exemplo, eu tenho um texto para discutir em inglês, por exemplo, que é uma das minhas disciplinas. Eu não acho justo mandar um PDF para o aluno, por exemplo, e deixar que o aluno leia um texto e responda 10 questões. Isso não é um modelo de educação que eu acredito, nem no presencial, nem à distância. Então, eu precisei repensar as minhas práticas. E eu sou muito adepto das ferramentas tecnológicas, né? Então, eu sempre falo, sempre incentivo as pessoas a utilizarem. Então, eu me vi nessa posição. Eu estou, né, há algum tempo numa posição de formador de professor, de formação continuada, e agora chegou o momento de colocar tudo aquilo que eu acredito em prática. Então, as minhas turmas, por exemplo, estão sendo um laboratório nesse sentido, né? E aí, a gente tem essa diferença. Por que eu estou falando isso? Porque há, né, toda essa diferença de contexto entre a escola particular e a escola pública. Por exemplo, nas minhas turmas, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele não consegue acessar a minha proposta, porque ele tem um problema de celular, de conexão. E aí, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que adaptar essas atividades para ele. Então, ele pelo menos consegue acessar o e-mail. Então, eu mando de forma adaptada as propostas, porque eu tenho tentado utilizar, por exemplo, tem uma live interessante dentro da proposta da disciplina. Eu peço para os alunos assistirem a live e vão fazer depois uma contribuição no Padlet, que é um recurso que você tem um mural digital e aí eles vão colocar lá a contribuição. Eu não quero arquivo em Word, eu não estou com essa proposta, entendeu? Eu queria usar mesmo as ferramentas que a gente tem aí disponíveis, porque senão é um trabalho sem fim. Você imagina eu receber um monte de PDF, um monte de coisa, então eu vou morrer de trabalhar. Então, vamos utilizar Padlet, vamos utilizar Mind Mapping para poder fazer mapas mentais que resumem a matéria, resumem as ideias. Vamos usar o Google Classroom para poder ser um repositório, né? Vamos utilizar outras estratégias para além do que a gente usaria tradicionalmente na sala de aula. Então, acho que a grande questão é essa, né? Não dá para fazer uma transposição da sala de aula presencial para o virtual. Então, não tem como, se no presencial eu passava 15 páginas, no virtual eu vou ter que pensar em outra forma de interrupção, porque eu não vou ter, pelo menos no meu caso, né? Eu não vou ficar 4h30 com a minha turma, entende? Então, é uma chamada de vídeo de 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Então, eu preciso ter essa adaptação. Então, isso é uma coisa que tem uma diferença entre as redes, né? Então, a escola particular, ela se aproxima muito mais de um modelo de reprodução do presencial, né? Então, tem escolas que tem dias da semana com aulas de videoconferência, tem escolas que é todo dia, escolas que aplicam avaliações, provas, inclusive, né? E segue o baile. Eu tenho muitas amigas com filhos, né? E reclamam muito. Ai, Mário, a escola passou 15 páginas, a escola passou 30 páginas, e não sei o quê. Então, a escola particular, no seu geral, está seguindo o baile. Por quê? Às vezes até por conta dos próprios pais, né? Então é muito complicado, porque tem pai que vai reclamar que a escola, né, está flexibilizando, entre aspas, tem pai que vai falar que está puxando muito, e a escola fica muito refém da questão da mensalidade, né? Do descontentamento do pai, mas não olha muito o pedagógico. Então, eu, enquanto pensador, enquanto eu penso educação, eu penso nessa seguinte perspectiva: não tem como a gente reproduzir práticas do presencial para o remoto. E aí é um desafio enorme para o professor se reinventar. Então, a gente vê aí, né, os professores gravando vídeos, mas também não adianta você gravar um vídeo de 25 minutos, porque não vai aprender a atenção do aluno, né? Então, o professor precisa saber que formato é esse, mas a gente não teve tempo para poder aprender isso, né? Porque a gente estava muito afastado dessa questão das tecnologias. Então, tudo está sendo um aprendizado planejando, como o Cláudio Apostini, aí secretário de Educação do Rio, sempre falava, né? Planejando. E aí, quando a gente fala de escola pública, eu não tenho como garantir esse acesso. E o documento do CNE coloca isso, que esse atendimento remoto, ele pode ser mediado pelo online ou não, porque ele reconhece a dificuldade da democracia, da democratização do acesso. Só que aí a gente esbarra numa outra questão. A gente tem que evitar ao máximo aglomerações e contato físico. Então, como é que você faz chegar o material físico para o aluno? Né? Se os correios não vão conseguir dar conta, e aí, de forma bem esporádica, né, a Prefeitura do Rio, especificamente, tem feito algumas entregas de um material que já, né, de outras semanas, de semanas anteriores, numa tentativa de atingir aquele aluno que não tem nenhum tipo de material. Então, essas entregas estão sendo feitas nos bairros, em associações de moradores, né? A gente sabe que não é o ideal, até porque, né, é um material que já foi utilizado, né, já foi divulgado online, e
é uma tentativa, dentro do que se tem no momento, de pelo menos aquele aluno que não tem condições absolutas de ter algo pedagógico, ele pelo menos vai ter aquele material, sabe? Então, é isso, é pensar em quem não tem o mínimo acesso. E aí, é claro, isso não vai ser resolvido agora, e eu fico muito escutando também, né, o descontentamento de muitas pessoas, e é um descontentamento legítimo, mas a gente também tem que parar para pensar um pouco. As pessoas falam muito, mas utilizar as ferramentas tecnológicas é uma forma de exclusão, porque muitos não têm acesso. Com certeza concordo. Porém, infelizmente, no sistema educacional, por N motivos sociais, ele não é equânime. Infelizmente, a gente luta por essa equidade. Mas quando eu tenho, por exemplo, um aluno no 6º ano que ele tem uma alfabetização incompleta, eu tenho uma desigualdade social dentro da minha rede. Entende? Então, quando a gente fala de desigualdade, de falta de equidade, não é só porque o aluno não tem o acesso, é porque também ele não tem um acesso de qualidade. Porque não adianta concluir o ensino fundamental se ele não tem as competências mínimas necessárias para continuar os seus estudos, por exemplo, ou para ser um cidadão de pleno direito, com chances, né, de competir com outros na sociedade, de se colocar no mercado de trabalho de igual para igual. Então, a questão da equidade ela é muito mais complexa do que isso. Claro que eu defendo muito a adoção, né, tardia, mas nunca é tarde, de políticas públicas sérias de democratização à internet, de acesso a aparelhos, né? Eu defendo isso. Eu não estou eximindo o papel do Estado, nem o papel das redes, nem do governo federal. Porém, a situação do Brasil é uma situação que vem se arrastando, vem se perpetuando, e agora isso ficou muito claro, isso ficou muito evidente, né? Quem tem o recurso está tendo atendimento. Quem não tem o recurso não tem o atendimento. Ou tenta, né, de alguma forma, ter mais... muito distante do ideal, muito distante do que se pensa, se planeja. Então, para dar uma resumida em relação a esse parecer, o parecer aponta essas questões todas, tá? E coloca a seguinte situação, que em 2020 o objetivo é garantir o mínimo do ano letivo. Minimamente, coloca bem assim, garantir minimamente o ano letivo de 2020. Então, ele deixa muito claro que a proposta do Conselho Nacional é realmente garantir esse ano letivo, né? Só que vai ser um ano letivo que é diferente de todos da história. A questão toda é essa. Então, e aí, agora a gente está muito na época de falar do retorno, né? De como vai ser o retorno. Então, nós não temos nenhum tipo de orientação concreta ainda, pelo menos da minha rede, não tem, porque a gente não sabe, por mais que haja um plano de retorno, isso ainda não está posto em termos de secretaria, né, de orientação para diretor e para professor. Acredito que, quando houver essa opção pelo retorno, e até a própria secretária de Educação do Rio, né, colocou em um encontro com a Câmara que vai haver uma escuta, né, da rede, das representatividades de professor, de direção de escola, de responsável, para pensar esse retorno, haja vista que cada escola é uma escola. Então, por exemplo, na minha escola eu tenho uma estrutura predial X. Dentro do mesmo bairro, eu tenho escolas com estruturas prediais totalmente diferentes. Então, eu não posso, de repente, numa escola que tem um arejamento maior, ter o mesmo protocolo daquela que não tem. Outra coisa, eu tenho escolas com faixa etária de alunos diferentes. Então, eu preciso ter sensibilidade para poder identificar qual é o grupamento que precisa voltar primeiro.
Na minha concepção, os grupamentos que deveriam voltar primeiro são os grupamentos de terminalidade, o 5º ano e o 9º ano. São grupamentos que me preocupam muito. A alfabetização também me preocupa muito. Porém, a gente tem uma perspectiva na rede de um ciclo. Então, a gente vai ter que trabalhar na perspectiva do replanejamento desse ciclo para dar conta dessa alfabetização que vai ficar meio capenga nessa não presencialidade, né? Porque como que você alfabetiza um aluno de forma assíncrona? É difícil. A gente vai ter muitas surpresas, porque vai chegar aluno lendo no retorno, porque, de alguma forma, o responsável conseguiu ajudar em casa e tudo mais, mas isso não é a realidade, né? Então, a gente tem essa questão. E o 9º ano, o 5º e o 9º ano, o 9º ano, meu Deus, o 9º ano, ele termina e muda de rede. Então, a gente sabe que, no mundo ideal, nós teríamos que ter uma parceria entre as redes para pensar currículo integrado. Só que não vou ficar levantando essa bandeira, porque eu sou muito pé no chão, graças a Deus. Então, a gente vai ter que resolver isso esse ano, né? Garantir minimamente habilidades que são indispensáveis para que eles continuem no ensino médio. E eu, dentro da minha casa, né, entre aspas, dentro da minha família, eu tenho 2 casos. Eu tenho um caso 3 casos. Eu tenho um caso do meu afilhado do 2º ano do ensino médio, eu tenho um caso de um 9º ano do município, e eu tenho um caso do 6º ano. E eu me vejo num dilema. Por quê? Eu falo tanto disso, eu me debruço, só que dentro da minha família eu tenho 3 casos que eu tenho problemas. O meu afilhado do ensino médio, ele já está bem encaminhado. É claro que a escola é de extrema importância, porém, eu creio que essa reposição para ele, né, como já é mais maduro, é um pouco menos complexa. Mas eu tenho uma afilhada do 6º ano. Ela acabou de sair do 5º ano de uma escola primária, estava se adaptando ainda, né, a esse regime de 8 professores, e as aulas pararam. Eu fico muito preocupado com isso. O 9º ano, né, que vai para o ensino médio, sem contar com os alunos que tinham, né, a gente sempre incentiva fazer provas para escolas federais, escolas técnicas. Algumas escolas têm, inclusive, né, do município, projetos que atendem aos alunos no contraturno, enfim. E isso acabou meio que sendo atropelado pela pandemia. Então, são situações que vão precisar ser muito pensadas de uma forma bem delicada e bem séria nesse retorno. E, para além de estar preocupado com o pedagógico, a preocupação também é do retorno em si, né? Como pensar num retorno de uma perspectiva não só do aluno, mas do próprio professor. Porque se o professor ele é do grupo de risco, como que haverá esse atendimento, né? Os diretores de escola, porque independentemente do professor, o diretor, né, quando a escola tiver que abrir, ele vai ter que estar lá. Então, são muitas variáveis. Então, eu espero mesmo, encerrando a minha fala, eu espero mesmo que, a partir dessa homologação, né, do parecer do Conselho Nacional, nós tenhamos a promulgação, né, a elaboração de deliberações locais dos Conselhos Nacionais e Estaduais, orientando esse retorno, e que sejam orientações que escutem as comunidades escolares, que escutem as pessoas que realmente, né, estão lidando com a educação de forma não presencial em qualquer nível, ou na sala de aula, ou na direção de escola, ou na coordenação pedagógica, ou no nível intermediário, ou no nível central de uma secretaria de educação. Ai, Mário, muito obrigada, foi ótimo esse esclarecimento para nós que somos professores, né? Estamos envoltos aí, vale para todos os professores da rede privada, da rede pública, o quanto está sendo difícil para a gente essas novas adequações. Muito obrigada, eu quero muito agradecer a sua presença. Nós temos pergunta. Beleza. E aí, como eu sei que você está com o tempo corrido, apertadinho, porque você vai ter logo uma outra atividade agora às 20 horas, Alan, faz a pergunta para a gente, se der, a gente faz mais uma.
tá? Sim, Mas eu tenho ela 5 passa para a minutinhos gente. ainda. Assim, é que, na verdade, professor, foi uma fala que foi durante a sua exposição, né? Uma pergunta que foi feita durante a sua fala, né? Do Sim. Vitor Gonçalves, que ele diz que a questão da estrutura ela ficou muito mais destacada com a pandemia. Se levarmos em conta Alan, seu áudio sumiu. Então, na verdade, ele fez uma constatação, né? Ele trouxe uma informação e depois fez uma pergunta sobre a questão do acesso. Eu acho que eu acabei, né, meio que na minha fala falando que é uma questão que, infelizmente, nesse momento, não se tem uma. A solução seria, primeiro, ter uma política pública, e aí eu não falo só de município do Rio, eu falo de política pública nacional de acesso, democratização à internet. Isso é uma coisa. Só que isso também não basta, porque eu posso ter um 5G na minha casa e não ter um aparelho para conectar. Então, eu tenho que ter, né, também uma política pública para aquisição também desse ferramental. Então, é um problema que durante a pandemia, com uma questão de crise financeira, é difícil a gente vislumbrar uma questão. Então, eu acho que a pandemia ela tem que gerar frutos nesse sentido. Se até o presente momento não há, que haja, né? Porque Deus me livre e guarde, aconteça uma próxima pandemia, a gente pelo menos minimamente tem uma estrutura. Então, eu li essa semana uma reportagem. Agora, eu não lembro, é tanta leitura, eu não lembro, que na América do Sul, na América Latina, o país que estava mais preparado para enfrentar essa questão do ensino remoto era o Uruguai. E aí eu fiquei muito espantado, eu falei, gente, o Uruguai... Aí eu fui pesquisar, né? Então, o Uruguai tem um sistema, eles já trabalhavam numa perspectiva de blended learning, que a gente chama em inglês de ensino híbrido, né? Então, eles investiram muito em plataformas e democratização do acesso. A China também, Indonésia, os países que sofrem muito com catástrofes naturais, eles já têm algumas propostas muito mais desenvolvidas do que o Brasil. Então, a gente nunca viveu nada disso, né? E aí, a gente sempre teve essa discussão de tecnologia. Isso sempre existiu. Porém, o investimento de uma política pública contínua para que as escolas realmente se tornassem tecnológicas e o acesso democrático acontecesse, isso não ocorreu, né? Então, agora nós estamos vendo esse reflexo. Então, a questão toda é essa. Não temos como resolver essa situação agora. É a mesma coisa você trocar um pneu de carro com o carro andando. Não tem como. Né? Você pode, de repente, dar uma acelerada para poder chegar até o posto, né? Que é o que a gente está fazendo. Vambora, mas resolver o problema a gente não vai resolver. E é claro, cada professor, cada escola com essa sua realidade está tentando fazer o melhor possível. Mas garantir agora esse acesso, a gente não vai conseguir garantir. Mas eu acho que fica, né, um ensejo de elaboração de políticas públicas para que a gente, em breve, alcance essa democratização. Pode fazer outra, Alanda, tem tempinho. A Sônia Faria, eu só queria me desculpar na última fala, porque eu tive um problema de conexão aqui, eu acho que não deu para vocês me ouvirem até o final, né? Uhum. Na última pergunta. Mas eu consegui ler, não tem problema não. Estava na tela. A Sônia Faria, ela diz, como será esse retorno, a logística? Então, é a pergunta do milhão, como será esse retorno, logística? Eu acho que... a pergunta do milhão. Eu vi uma live do Leandro Carnal, que eu tô quase assim, fã sou fã, né, mas eu tô assim, perseguindo o Leandro Carnal em todas as lives. E aí ele falou, né, disso, que perguntaram para ele, e aí, Carnal, não sei o quê, como vai ser esse retorno? E aí ele falou, quem tiver essa resposta, eu pago uma viagem para Dubai, porque é a pergunta do milhão. A gente realmente não sabe,
Porque, primeiro, a gente precisa de um protocolo sanitário que não depende da educação, né? Depende da saúde. Sim. E a partir disso, a gente vai precisar ver as estatísticas, eu acho, né, que a municipalidade vai precisar ver as estatísticas e garantir a autonomia das unidades. Então, eu acho que a logística para o retorno vai precisar ser pensada unidade por unidade, né? Eu posso ter um direcionamento, por exemplo, vai voltar o 9º ano, né? Então, o 9º ano de toda a rede vai voltar. Mas como vai ser essa volta, eu acho que deveria, né? E eu acho que a gente vai rumar para isso, é que cada escola vai precisar pensar nessa logística, né? E a gente vai ter que aguardar mesmo essas orientações oficiais e que esse retorno seja de uma forma bem pensada por todos, né? Pela escola, pelas redes, pelas famílias, porque também, Alan, tem um movimento de responsáveis, né, que eu tenho visto nas redes sociais. Meu filho não volta, né? Porque as famílias estão muito com medo desse retorno, né? Porque a criança, como o professor também tem esse receio, a família também tem, porque a criança vai para a escola, tem contato com outros coleguinhas e ela volta para casa. E como a gente muitas vezes moram com seus avós, né? Com pessoas. É isso. E quem trabalha em escola pública sabe muito bem que o contágio ele é muito forte. Quando tem, por exemplo, piolho, né? Que todo mundo já pegou piolho na escola, por exemplo, porque o contágio é fortíssimo. Conjuntivite. Há 2 anos nós tivemos uma crise de conjuntivite no Rio de Janeiro. Eu me lembro que o mês de março nós tivemos assim um primeiro bimestre arrasador, porque professores e alunos ficaram afastados por conjuntivite. Então, isso é muito provado por conta da aglomeração que ocorre, né? Então, eu acho que o retorno à logística e os protocolos vão precisar, né, serem pensados saúde e educação. É isso. Alan, tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Na verdade, assim, não são perguntas, né? Eu acho, na verdade, meus questionamentos, né? Ele foi respondendo ao longo da fala, né? Porque as mesmas perguntas que foram feitas são a nossa, né? Eu creio que quem trabalha, né, nessa área sabe. Eu estou trabalhando com essa modalidade já tem um tempo, né? De ensino à distância e nem todos os meus alunos têm as mesmas condições, né? As mesmas estruturas. Então, a gente tem que ser amorfo, né? Buscar propostas que possam adaptar sem cair a qualidade, né? Porque eu acredito também na mesma forma do ensino, eu levanto também essa bandeira de ensino tem que ser igual para todos, né? Não é porque um tem uma estrutura melhor que eu tenho que buscar dar maior prioridade a ele, né? Não, na verdade, a gente tem que buscar adaptar, né? A nossa educação já deixa tanto a desejar o pouco, né, que a gente pode fazer, mesmo que seja uma gota no oceano, a gente tem que fazer, né, porque muda a vida de alguém, ainda que sejam poucas pessoas que a gente tenha contato com, no entanto, o mundo daquelas pessoas, né, elas precisam da gente, né, de nós professores, e a gente está vendo quanto, principalmente os pais que reclamavam muito dos professores, né, estão vendo quanto que é difícil dentro de casa, estão aprendendo. Manter a atenção dos seus filhos, né? Estão aprendendo. Agora vocês veem chamar a gente de vagabundo e outras coisas. Verdade. Né? Pois é. Agora, uma coisa interessante eu gostaria mais uma vez de agradecer também. Pode falar, Alan. E muita gente agradecendo o professor, assim, parabenizando pela fala, que realmente é extremamente didática, pé no chão, né? Todo mundo aqui concordando, porque é a vivência, né, do dia a dia cotidiano do professor. E assim, tem um pessoal aqui da Escola Municipal, deixa eu ver aqui, Nações Unidas, Escola Municipal Nações Unidas, que está presente, né? É isso. Alan, e essa questão de saber a realidade, porque eu tenho contato direto com os professores, mesmo de forma remota, né? Então, os professores dos projetos de fluxo. Então, eu vejo a realidade no dia a dia, né? Através de WhatsApp, de reuniões remotas. Então, a gente não tem como tapar esse sol com a peneira, né? A gente tem que pensar mesmo vendo os desiguais, né? Os que estão lá sem o atendimento, infelizmente. Mário,
Eu quero Eu faço muito, parte muito, de um projeto. Pode falar, Alan. Desculpa, por causa do delay. Não, pode falar. Delay, né? Eu faço parte de um projeto, né, Alessandra sabe, Jovens Voluntários, né? Eu sou voluntário como professor de história também, e é modalidade totalmente EAD, justamente para compensar, de certa forma, né, essa disparidade, né, que a gente está vivendo aí entre os alunos, e a gente foca, né, da prioridade a alunos das redes públicas, né? E eu tenho alunos do Amapá, por exemplo, né, de Mato Grosso, Amapá, Rio Grande do Sul, São Paulo, e a gente vê as diferenças, né, por exemplo, na conexão de internet, com certeza, né, dos acessos aos aplicativos. Então, essas experiências mostram aquilo que a gente lê nas legislações, nas literaturas educacionais, que não é de agora, e a gente, quando entra, assim, ainda que na sala virtual, a gente tem acesso a isso tudo, né, e a gente começa a ver como que a educação nesse país ela precisa de uma reforma para ontem, né? Como que a gente precisa fazer uma revolução, na verdade, né, nessa educação, né? Que mais professores pensem como o professor Mário Mangabeira, ainda que nas suas diferenças, ainda assim busquem pelo menos levantar a mesma bandeira, que é a educação para todos, né? É isso que a gente tem que levar em consideração. Eu creio que o professor tem feito com maestria, tá bom? E a Alessandra também, que foi minha professora, eu sei quanto que ela tem por isso. Pois é, mas agora uma coisa eu acho que é interessante a gente pensar, né? A pandemia ela serviu para descortinar assim com muita rapidez, ou nem sei como eu poderia dizer isso, mas serviu para demonstrar para a gente que as desigualdades no Brasil são enormes, né? As desigualdades sociais no nosso país são extremas, né? E a gente está percebendo isso, sobretudo agora, com a pandemia, também na educação, né? E aí, nesse sentido, é só mesmo para poder a gente amarrar, porque eu sei que o Mário está com o horário apertado. Eu vou ter que dar inclusive. E aí já vai ficar, de repente, para uma próxima live, tá, ô Mário? Beleza, é a gente pensar que tem essas desigualdades sociais na educação, e aí vem um outro debate que é super importante, já andou tramitando, e pensar na educação domiciliar. Será que realmente a gente está preparado para uma educação domiciliar depois de ter tido essa experiência com a pandemia, né? Então, isso já dá uma outra live, que eu espero poder, lá na frente, poder ter você conosco para conversar sobre essa questão que é tão importante. Eu acho que não. A gente vai... Isso vai ficar, quando retornar, isso vai ficar provado que o homeschooling... Vai ficar provado que não dá certo. Porque não porque você fazer um atendimento remoto com aluno, isso não quer dizer que isso se transforme em aprendizagem. Entende? Pois é. Com todas as suas habilidades e competências, né? Muito profunda. E eu passo isso na pele porque eu sou regente também, né? Então, eu tô tendo esse desafio que eu fico pensando, será que nessas atividades, essas propostas, elas estão de fato se transformando em aprendizagem? Aprendizado? Pois é. Então, isso é um problema. Mário, eu quero muito, muito, muito agradecer professor Mário Mangabeira de estar aqui conosco hoje, disponibilizando essa 1 hora para esse bate-papo tão essencial para nós que somos professores, que estamos nas salas de aulas das instituições privadas, das instituições públicas. Muito agradecer, já deixar estendido aí um futuro bate-papo, tá? E desejar a você boa noite, boa aula e até a próxima. Muito obrigado para todos que participaram. Um abraço, Alessandra, e muito obrigado pelo convite. Foi um prazer ter desse papo aí. Um abração, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Agradecer, Alan. Nossa, maravilhoso! E agradecer a participação de todos os nossos seguidores que estiveram conosco até agora. Muito obrigada. Sexta-feira não teremos live, porque afinal de contas é Dia dos Namorados, né? Mas na segunda-feira a gente já está com as nossas lives. Novamente, na segunda-feira, nós teremos o professor Antônio Jucá, tá?
Vai ser um bate-papo bem interessante. Espero que vocês participem conosco. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Gostaria de mandar um beijo para a professora Carla Baeta, que foi minha professora no ensino médio, estava aqui nos acompanhando. Beijo, professora, Oba! saudade da senhora. Todos os que nos acompanharam aqui, todos os que comentaram, né? A gente agradece, esse projeto é para vocês, né? Acompanhem, continuem acompanhando nossas lives, ok? Muito obrigado a todos. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Gente, quase não sai. Inscreva-se no canal do YouTube. Ok? Inscreva-se lá. Esse vídeo vai estar disponível a partir de amanhã já no YouTube, ok? Para vocês verem a hora que vocês quiserem, qualquer plataforma. E compartilharem o máximo possível, beleza? Que o conhecimento também é compartilhado por vocês, né? A gente aprende com vocês também através das perguntas e vocês aprendem com a gente aqui, assim como nós aprendemos também com os nossos convidados, ok? Forte abraço a todos, até semana que vem. Boa noite, gente. Tchau, tchau.